Eu tive uma colega de colégio que trabalhava aqui e fez concurso no Ministério da Justiça, passou e aí me indicou para que eu viesse a trabalhar. Mas como o meu chefe antigo, ele não gostaria de trabalhar assim com apadrinhado de diretor, eu fiquei 3 meses de experiência, quando então fui efetivada. Eu vim em 27 de fevereiro de 1942 e só fui efetivada no clube em 27 de maio, 3 meses após. Eu nasci em Botafogo e meus tios todos eram botafoguenses. A minha família toda, só o meu marido é que infelizmente não era, né? Já faleceu, mas meu marido não era botafoguense. Mas a minha família inteira, meu genro, meus filhos, todos são botafoguenses. Foi justamente esse meu chefe. Eu fiquei esses 3 meses de experiência, depois fiquei, quer dizer, de 42, ele se aposentou em 67 e o doutor Paulo Azevedo me chamou para eu ficar no lugar do chefe. Aí é que eu fiquei chefiando, que naquela época era secretaria, né? Porque nós tínhamos 3 departamentos no clube, secretaria, tesouraria e gerência. Após isso é que foram se criando os departamentos, mas naquela época éramos só 3. Tanto que a secretaria que fazia contratos de jogadores. Fica uma situação meio... Porque eu tenho boas lembranças de muitos. Carlito, seu Paulo Azevedo, que foi presidente diversas vezes. O próprio Eduardo Trindade, quando eu vim trabalhar, era o presidente. Porque eu vim na época de Botafogo Futebol Clube ainda. Eu vim no início de 42, em dezembro que foi feita a fusão. Aí é que passou o Botafogo Futebol e Regata. Quer dizer, era Eduardo Trindade. Eu tenho muito mais grandes recordações de Ney Cidade Palmeira. Foi um grande presidente com quem eu trabalhei muito, fora de hora, trabalhando em casa, mas era um presidente que dava muito apoio para todos. O Carlito, o Rivinha mesmo, muitos presidentes aqui eu tive muito bom. De alguma forma, as superstições dele afetaram a senhora? Olha, o seu Carlito, eu assisti na varanda do clube, o seu Carlito chamar cada jogador para dar uma colher de mel. E ele, os jogadores iam rindo, né? Ele dava uma colher de mel a cada um. O Carlito era realmente supersticioso, mas também era muito amigo das pessoas, dos funcionários. E quando o seu Carlito levou o Newton Santos para assinar o contrato dele na secretaria, ele declarou: esse vai ser um dos maiores jogadores do mundo. Isso eu assisti, porque era na secretaria do clube que foi feito o primeiro contrato do Newton. Isso eu nunca vi, sinceramente eu nunca vi. Conta, mas aí essa parte já não era feita pela secretaria. Já tinha um departamento técnico organizado. Aí já era diferente, sinceramente eu nunca vi. O Newton Santos, porque hoje atualmente ele está meio afastado, mas, por exemplo, a esposa dele, sempre que me vê, procura que eu tenha contato com ele quando ele vem ao clube. Agora, o Garrincha, tive algum contato com ele. Heleno muito de longe, porque quando eu vi o Heleno já estava praticamente se afastando, mas tive algum contato, pouca coisa com ele. Tem com o Adalberto, que me chama até de madrinha. O Adalberto, eu gosto muito dele. E Paulo César Caju não tive assim muito contato, porque essa época já era mais afastado, tá entendendo? O Carvalho Leite, que faleceu, foi até médico do clube, eu tive mais contato com o Carvalho Leite também. Olha, eu assisti a desfile, quando eles
lá de cima do terraço, nossos funcionários ficávamos assistindo eles desfilarem, carreata desfilando com os campeões. Isso nós vimos aqui de cima. No Botafogo, nós assistimos a passeata deles. Isso foi a parte triste do Botafogo, sinceramente. Deixa eu entrar aqui chorando, não só eu, como muitos diretores. Que eu vim aqui, o Botafogo, muita coisa que é muito triste lembrar isso. A parte de... eu ainda trabalhei aqui 1 ano depois da venda. Ainda fiquei aqui 1 ano. Demolindo o estádio, que foi uma época pior do Botafogo. Muito triste mesmo. Trabalhamos no Morisco Mar, depois nós passamos para o Morisco Pasteur, mas o Morisco Mar, quando saímos daqui, fomos para o Morisco Mar. A senhora tem alguma recordação especial sobre o título de 89? De 89, não tem nenhuma especial. Sinceramente, não tenho. E sobre o de 95? Em 95 eu tenho muita recordação, a vinda de avião, aquilo tudo para mim marcou muito. Aquela vitória do Botafogo foi maravilhosa, foi uma das mais bonitas mesmo. Gustavo do Túlio? Gustavo do Túlio, Montenegro, uma época muito boa do Botafogo, muito alegre, né? Como torcedora, quais são os seus desejos para o futuro do Botafogo? Olha, essa administração está sendo 100%. E ela continue assim, daqui para o ano nós vamos ter eleição, que ele continue, espero e desejo sinceramente que ele continue mais 3 anos. E eu fico pensando, em quando ele deixar, quem virá substituir. Porque Carlito Rocha não tem descendente nenhum do outro. O Paulo Azevedo, só o Cacá, que é cinema. Eu fico pensando em qual seria um para substituir como presidente. Não sei. Aí é uma incógnita. Porque esse presidente realmente é o tipo que está, como se diz, na calada, na calma, mas está administrando muito bem mesmo. Você vê na imprensa, só se vê opinião favorável à administração do Botafogo. A volta aqui. A volta foi de emocionar, foi... a gente sentia arrepio na pele. A volta aqui para o nosso casarão. Isso aqui é a identidade do Botafogo. Trabalhar aqui é uma honraria. Eu só não continuo porque a saúde não permite, né? Infelizmente. A cabeça fica sempre voltada para o Botafogo. Me preocupo muito, espero que o Botafogo continue, que trilhe sempre o caminho do